Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a jornalista alemã Vicky Richter, essa moça aí que veio ao Brasil fazer um documentário sobre a liberdade de expressão no Brasil e passou a ser perseguida pelo Alexandre de Moraes. Olha que coisa, hein? Não é a primeira vez que isso acontece. Vamos lembrar também de um jornalista português que teve aqui no Brasil para as manifestações de fevereiro do ano passado, né? E também do caso do Jason Miller. Lembra do caso do Jason Miller, que é o dono do Getty e é muito próximo ao Trump, e que quando esteve aqui no Brasil, na hora de ir embora, também foi incomodado pela Polícia Federal? Pois é. O Alexandre de Moraes, é o que eu falo para vocês, bicho, essa elite aristocrática socialista de Brasília é muito burra. O cara está conseguindo vender lá fora exatamente a ideia de que o Brasil virou uma ditadura, que ele está comandando uma república das bananas aqui, né? Vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, Gangue Estatal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a jornalista alemã, a Vicky Richter, né, ela é conhecida por atuação em documentários, direitos humanos e coisa e tal. Ela foi detida no Aeroporto Internacional de Brasília quando investigava a liberdade de expressão no Brasil. Ela própria fez um vídeo aqui, ó, em que ela explica a situação. Eu não vou tocar o vídeo todo aqui, tem 3 minutos o vídeo, mas basicamente o que ela diz é o seguinte: ela veio ao Brasil fazer um documentário sobre liberdade de expressão, entrevistou vários parlamentares da Câmara dos Deputados, e daí, como é de bom tom, ela quis também entrevistar o Alexandre de Moraes. Afinal, né, eu concordo, do ponto de vista jornalístico, você tem que saber o outro lado, né? Tudo tem uma outra visão, né? Tem um monte de deputados da oposição criticando o Alexandre de Moraes, e aí, e o Alexandre de Moraes, o que ele diz sobre isso, né? Então, ela tentou entrar em contato com o gabinete do Alexandre de Moraes para saber se, né, para fazer entrevistar ele, para falar com ele, coisa e tal. Segundo ela, em 40 minutos, a revista Fórum apareceu com essa coisa aqui. Primeiro que ela não teve resposta do gabinete do Alexandre de Moraes. 40 minutos depois, a revista Fórum saiu com essa reportagem aqui, ó. Negacionista alemã se infiltra na Câmara para DOC sobre liberdade de expressão e não sei o que lá, e dizendo que ela é de extrema-direita, bolsonarista e não sei o que lá, e criticando ela de tudo quanto é jeito. Enfim, o complicado dessa história aqui é que eu falo para vocês, às vezes eu tenho a impressão de que a esquerda montou uma força-tarefa para criar uma bolha em torno do Alexandre de Moraes, tá? Não sei se é isso não, tá? Pode ser que o Alexandre de Moraes seja burro mesmo e ele próprio se colocou nessa bolha. Mas a impressão que dá é que justamente eles montaram uma bolha muito rígida ali no entorno do Alexandre de Moraes para conseguir controlar ele, né? A esquerda consegue manter essa ilusão ali em cima do cara. Eu não duvido nada que tenha sido exatamente isso que aconteceu. Quando o pessoal do gabinete do Alexandre de Moraes soube que uma jornalista alemã iria falar com ele, eles temiam que ela, na hora de fazer a entrevista, ela acabasse mostrando para ele que, olha só, né, o que você está fazendo é censura, né, é uma coisa feia. É lógico que isso não ia mudar a opinião dele, mas lembra, o princípio da lavagem cerebral é justamente você ter uma informação só sem ter contestação nenhuma, com toda a contestação sendo desqualificada, né? Então, ele pode estar vivendo nessa bolha justamente armada para ele pela esquerda ali, para ele ficar nessa posição de achar que ele está salvando a democracia, que ele está abafando, que ele está fazendo tudo certo, que o povo brasileiro acha correto o que ele está fazendo e não sei o que lá, sendo que se ele soubesse realmente o que o povo brasileiro pensa dele, ele teria outras opiniões sobre isso, né? Enfim, uma entrevista com uma jornalista estrangeira, que não tem nada a ver com o Brasil, ela não é brasileira, ela não tem interesse em nada. Sim, ela é mais ligada à direita, é lógico, mas mais do que isso, ela está correta, né? Ela está levantando a questão da liberdade de expressão. Então ela fala aqui que foi esse problema. Primeiro os problemas começaram quando ela tentou entrar em contato com o Alexandre de Moraes. Né? Eles não responderam ao contato dela, ela entrou em contato com o gabinete do Alexandre de Moraes, e eles não responderam, e logo em seguida a Fórum apareceu com essa reportagem aqui, a esquerda tentando construir a bolha em torno do Alexandre de Moraes. Não fala com ela não, porque, né, é bolsonarista, não sei o que lá. E beleza, não teve a entrevista com o Alexandre de Moraes, beleza, vou embora para casa. Foi para o aeroporto pegar o avião para voltar para fazer o documentário dela lá na Alemanha. Quando chegou no aeroporto, ela foi importunada, foi detida. Os agentes da Polícia Federal disseram que ela teria entrado ilegalmente no Brasil. E ela mostrou no passaporte que tinha o carimbo, que entrou por São Paulo, tudo certo. Como é que alguém pode ter adulterado o sistema da Polícia Federal? Bom, tem duas possibilidades aí, né? A possibilidade 1 é que a Polícia Federal de propósito fez isso.
Outra possibilidade é que o pessoal da esquerda tem algumas pessoas no controle dos sistemas da Polícia Federal e deram um jeito de adulterar a entrada, o registro da entrada dela no Brasil, de forma que os policiais na saída acharam que ela tinha entrado ilegalmente, né? Porque é lógico, quando você entra num país, em qualquer país é assim, você recebe um carimbo no seu passaporte para provar que você entrou legalmente, mas isso é um carimbo. Então, assim, não é das coisas mais difíceis de você falsificar, né? Falsificar carimbo, coisa mais banal do mundo, né? Então, o que o pessoal da polícia confia de verdade? Confia mais no sistema. Por mais que ela tenha mostrado o passaporte, o sistema podia estar indicando alguma coisa diferente, ou seja, essa turma da esquerda que está criando a bolha aí em torno do Alexandre de Moraes, que pode ser o pessoal da própria Polícia Federal, eu não sei quem é que está ligado nisso daí, pode ter adulterado o sistema para gerar esse tipo de problema, não sei. O fato é que ela foi detida, ficou um tempo lá na delegacia, até que eles chegaram à conclusão de que estava tudo certo, que não tinha nada errado, e deixaram ela embarcar de volta para o país dela. Não é uma coisa muito estranha realmente, um negócio totalmente fora do padrão, totalmente sem sentido isso daí. Ela chegou, ela mostrou as passagens, por São Paulo, chegou em São Paulo, de São Paulo foi para Brasília, e de Brasília pegou o avião de volta para a Alemanha, né? Então, assim, muito estranha essa história toda. Eu suspeito, sinceramente, eu não descarto, sinceramente, estar havendo um grupo de amigos petistas aí tentando fazer esse tipo de coisa, né? Agora, se é isso mesmo, não sei se o pessoal está realmente fazendo essas coisas todas de propósito, porque pode ser só um erro, como eu falei, pode ser só a Polícia Federal querendo, né, criar caso com ela e coisa e tal. Mas se estão fazendo isso de propósito, cara, são muito burros, né? Porque o que eles estão passando para o resto do mundo é exatamente a imagem que o Brasil virou uma república de bananas, né? Esse tipo de coisa de deter jornalista porque fez pergunta inconveniente, isso é coisa típica de ditadura de quinta categoria, pô. Venezuela, Cuba, esse tipo de pessoal, Irã. Diga-se de passagem, os países que o Lula gosta, né? Pode ser que tenha alguma relação com isso daí, né? Pode ser que é por isso que a gente está nessa situação. Mas enfim, esse é o caso. Um outro ponto curioso é que, segundo ela, o Facebook censurou o vídeo dela. Então ela está dizendo aqui que ela tinha um vídeo com 20 mil visualizações e meu vídeo foi censurado no Brasil. A Meta diz que foi excluído pelo criador ou colocado como privado, mas eu não fiz isso. A censura é real e global. Bom, o Mark Zuckerberg falou que ia mudar essa questão de checagem de fato, é verdade, mas como ele falou também, isso vai começar pelos Estados Unidos, não chegou no Brasil ainda. No Brasil ainda tem um monte de checadores, né? Será que foi exatamente isso que aconteceu? Será que foi por aí que a coisa aconteceu, né? Enquanto isso, a censura claramente continua, especialmente no Brasil. O vídeo dela está disponível no Twitter, você consegue encontrar o vídeo dela, tanto o vídeo original em que ela descreve o caso, e quanto esse vídeo em que ela fala que o vídeo original foi censurado no Facebook, ela agradece o apoio dos brasileiros e coisa e tal. Enfim, os vídeos estão no Twitter sem problema nenhum, ou seja, uma coisa realmente abjeta, né? Uma coisa de ditadura de bananas. Se é essa turma do PT querendo fazer isso com o Alexandre de Moraes, é coisa de idiota mesmo, estão piorando a situação. Se é o próprio do Alexandre de Moraes, o próprio Alexandre de Moraes, então, é um idiota ele próprio por estar fazendo isso. Está se colocando numa posição extremamente frágil, porque é uma posição injustificável, não tem nada que justifique você deter jornalista, você impedir jornalista de entrar. O grande medo deles é esse, né? Porque eles querem a ajuda da Europa para combater fake news aqui no Brasil. Combater fake news significa acabar com a direita. Eu já falei para vocês que isso não vai acontecer, porque a própria Europa está indo mais para a direita de qualquer forma. Os presidentes de esquerda que tem lá, o Macron, o Lula pediu ajuda para o Macron não consegue nem formar um governo no país dele, porque o parlamento todo agora está dividido entre direita e coisa e tal, não consegue nem formar um governo lá. A Alemanha vai ter eleição agora, está em dúvida qual direita que vai ganhar. São dois candidatos de direita que estão na frente. Então, o Lula está ferrado. O medo dele é justamente transparecer para a Europa o quão fraco o Brasil está. E esse tipo de documentário mostra exatamente isso, né? O quanto que a população brasileira está vendo o absurdo que é essa ditadura do Xandão e do Lula, né? Essa junta judiciária que está governando o país. Daí a preocupação toda deles, né? Mas, diga-se de passagem, isso não é de agora, tá? Vocês lembram que o Sérgio Tavares, que é um jornalista português, ele veio para o Brasil no dia 25 de fevereiro do ano passado, né? Para aquela grande manifestação lá na Paulista a favor do Bolsonaro e coisa e tal. E ele também foi parado no aeroporto e fizeram perguntas para ele, não sei o que. Acabaram liberando ele, acabou indo na manifestação e coisa e tal. Mas, de novo, um procedimento muito estranho nessa história, né? A impressão que dá é que realmente o pessoal está querendo criar caso
com isso daí, seja por ordem do Alexandre de Moraes, seja por ordem de alguém abaixo dele que está tentando intimidar as pessoas. Seja lá quem for, é muito burro quem está fazendo isso, porque está se colocando numa posição bastante delicada, né? E não é o único, não é só isso não, né? O Jason Miller, você lembra do Jason Miller, que é o dono da Getter, e que esteve aqui em 2023, e a Polícia Federal deteve ele também na hora de ele ir embora, fez um monte de pergunta estranha, não sei o que lá, sobre censura, não sei o que, e, de novo, foi o Alexandre de Moraes que fez isso? Foi alguém debaixo dele? O pessoal está criando uma bolhazinha em torno do Alexandre de Moraes para forçar ele a tomar decisões erradas? Eu não sei o que está acontecendo. Mas o fato é o seguinte, essa situação está ficando muito feia para o Brasil lá fora. Ainda mais agora que o Jason Miller está no governo Trump, tá? É outro que está lá no governo Trump. O pessoal aqui, meu amigo, está ferrado com isso. Eles estão achando que iam conseguir, que estavam lidando só com brasileiro. A gente já está na era da informação descentralizada e distribuída. O mundo inteiro está envolvido na política do mundo todo. Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo, há pouco tempo atrás, ninguém nem sabia o que estava acontecendo na Alemanha, na França. Eu até sabia, mas sabia só os fatores principais, quando tinha alguém eleito, coisa e tal, uma grande revolução. O dia a dia da política no resto do mundo, a gente começou a acompanhar, foi na era da informação descentralizada e distribuída, que você tem essas informações chegando o tempo todo, né? Então, não tem mais isso de conseguir criar uma bolha em torno do Alexandre de Moraes para ele aqui no Brasil, né? Falharam nisso, falharam e vão ficar com uma situação muito ruim, vão ficar com uma imagem muito ruim nessa história, né? Eu chego a duvidar que seja o Alexandre de Moraes mesmo, né? Porque, como você vê, esse negócio de fazer uma reportagem aqui, isso não faz sentido o Alexandre de Moraes fazer isso. Parece que tem mesmo um complô ali para enganar o Alexandre de Moraes ou para enganar o pessoal do STF. Eu não descarto isso não, tá? A esquerda tem esse negócio de ter muita gente ali, muito amigo para ligar, para fazer um negocinho aqui, para ajudar ali. Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.